Bom dia, amados. Hoje é dia 3 de fevereiro do ano da graça de 2022. Voltando ao texto de Hebreus, capítulo 12, e estando nós a olhar para estes versículos e temos sido desafiados pelo Pai a considerarmos a nossa carreira, a carreira que Ele próprio preparou e tem para nós, esta que sem dúvida nenhuma é uma experiência de fé, à imagem daquilo que encontramos nos exemplos dos heróis da fé de capítulo 11 de Hebreus. E já lembramos a necessidade, e o texto nos lembra a necessidade que nós temos de nos desembaraçar de tudo aquilo que prejudica e que dificulta os nossos movimentos, a nossa corrida, esta corrida que o Senhor nos tem proposto nesta imagem, nesta metáfora que nos ajuda a compreender, de facto, estas verdades espirituais. No versículo 2 está, como eu partilhei no domingo, provavelmente uma das mais importantes declarações de Deus, em que, neste contexto, ele nos exorta a olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. E no capítulo 3, o outro aspecto que também lembramos no domingo, e eu agora estava a repetir o verbo, mas o verbo considerar, olhar e considerar. E hoje queria, desde já, juntar estes dois elementos, estes dois verbos absolutamente importantes desta palavra, desta exortação do nosso Pai para nós, e estava a tentar encontrar exemplos que nos ajudassem a compreender o que o Pai nos está aqui a dizer. E no ministério do Senhor Jesus Cristo há um episódio que eu creio que nos ajuda a compreender muito bem o olhar firmemente para e o considerar e o que é o resultado disso. O que é o resultado disso. Em Lucas capítulo 19 temos um episódio que nos é muito conhecido, a história de Zaqueu. É interessante porque a história de Zaqueu começa com o interesse de Zaqueu de olhar, de ver Jesus. Jesus ia a passar naquela cidade, em Jericó, e Zaqueu, sabendo e já tendo provavelmente ouvido alguma coisa sobre Jesus, quis ver. Então diz que ele, porque o versículo 3, é claro, diz que procurava ver quem era Jesus. E correndo adiante, subiu acima de uma árvore, de um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ele havia de passar ali. Zaqueu olhou para Jesus. E aqui temos que lembrar este aspecto importante, é que Jesus é o autor e o consumador da fé. E o que aconteceu com Zaqueu foi exatamente isso. Ele olhou para Jesus e, normalmente, quando olhamos para Jesus, acontece algo. O que aconteceu com Zaqueu é que Jesus não foi indiferente a tudo o que estava a acontecer com ele, e ao passar, não só passou, mas falou com ele, falou com Zaqueu, e disse que queria ir à casa dele, ter uma refeição com ele. O que aconteceu a seguir foi exatamente o que o texto de Hebreus nos diz, é que Zaqueu considerou Jesus, considerou aquilo que estava a ouvir, daquilo que já tinha ouvido, que levou-o a desejar ver Jesus, com aquilo que estava agora a ouvir, naquele momento, ele considerou as palavras de Jesus, e Jesus, para quem ele olhou firmemente agora, foi o autor da sua fé, e não só foi autor, mas ele consumou a sua fé naquele momento, porque o versículo 8 diz que Zaqueu se levantou naquela hora lá na refeição e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado, alguém nos restitui 4 vezes. E aquela reação de Zaqueu, como bem sabemos, porque foi confirmado por Jesus, foi a forma de se materializar no coração de Zaqueu esta fé. Porque ele olhou firmemente para Jesus, olhou firmemente para Jesus e considerou quem Jesus era, considerou o que Jesus lhe estava a dizer. Isso teve um impacto na sua vida, e Jesus confirma isso no versículo 9, dizendo que hoje houve salvação nesta casa. Amados, nós estamos provavelmente num momento diferente. Já olhamos para Jesus,
Muitos de nós já entregamos a nossa vida a Jesus. A verdade é que não podemos ignorar que olhar firmemente para Jesus, Ele que é o autor, Ele que produz no nosso coração esta fé, Ele também vai concretizar esta fé na nossa vida, na medida em que nós, ao olharmos e ao considerarmos, respondemos correndo esta carreira que nos está proposta, de acordo com a sua vontade. Não podemos, de forma alguma, esquecer isto. Não se chega só a olhar, não se chega só a considerar, não se chega só a afirmar que consideramos, isto tem que se materializar. E o materializar, no texto de Hebreus é correr, no texto de Lucas foi Zaqueu declarar o que declarou em relação a Jesus. Esta fé da qual Jesus é autor, para quem nós olhamos firmemente, produz necessariamente, tal como Tiago nos lembra, produz efeitos, obras. Esta fé, sem uma manifestação clara, sem uma evidência clara da sua presença no nosso coração, é morta. E não é desta fé que Hebreus nos está a falar. Ele está a falar de uma fé autêntica, verdadeira, transformadora. Transformadora. Isto vai acontecer quando nós olhamos firmemente. E aqui vejam, a carta aos Hebreus é enviada a uma igreja. Esta exortação é para nós. Nós precisamos de renovar o nosso olhar firme para Jesus, precisamos de considerar renovadamente aquilo que Ele nos diz, considerá-lo no nosso coração e materializar isso, não só nos desembaraçando daquilo que nos atrapalha, mas correndo esta carreira para a honra e glória do Seu nome. Que esta manifestação clara e evidente da presença e da nossa experiência de fé em Jesus Cristo possa ser uma realidade hoje nas nossas vidas, amanhã e todos os dias que o Senhor nos permitir correr esta carreira aqui nesta terra. Um grande abraço, amados, e um dia muito abençoado para todos.